Bom dia, paz do Senhor. Vamos continuar lendo e comentando a palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos então a cada dia fazendo os comentários da respectiva leitura. Hoje nós vamos para Mateus 13. Vamos já abrindo as nossas Bíblias então em Mateus 13 e Lucas 8. Vamos começar com Mateus 13. Tanto o capítulo 13 de Mateus como o Lucas 8, que nós vamos ler, são dois capítulos com muitas parábolas. E aí nós precisamos entender alguns pontos, antes de começar a leitura então. No total das parábolas da Bíblia, há um consenso então sobre 41 parábolas na Bíblia, sendo 2 no Velho Testamento e 39 no Novo. Então, há o consenso nessas 41. Agora, acima disso, tem estudiosos que apontam outras parábolas acima disso. Então, 42, 45, até 50 eu já vi. O que acontece nesse número acima de 41 parábolas? Aí entra uma discussão, muitos entendem alguns pontos, algumas histórias, vamos chamar assim, como parábolas, e outros dizem que não são parábolas. São alegorias, são histórias reais. Então, há essa dúvida. Mas nessas 41 parábolas, é um consenso. Todos os estudiosos concordam que essas 41 são parábolas. Acima disso, então, são partes que há uma discussão se é realmente uma parábola ou se é uma alegoria. O que acontece? Quando nós vamos à palavra original, da onde vem essa palavra parábola, ela é do grego parabolê e significa o quê? Alegoria e ilustração. Então, como é que pode, que tem gente então que fala que acima de 41 não são parábolas, são alegorias, se no original significa alegoria também? Veja bem, o consenso de parábola é de que uma parábola é uma pequena história, pequenina história com poucos detalhes, não com tantos detalhes, mas com poucos detalhes, que usa ilustrações, alegorias para transmitir uma lição moral. Então é uma pequena parábola. Por isso que nós temos parábolas de um versículo, tem parábolas de 2 versículos. Então, parábolas são pequenas histórias, pequeníssimas histórias. Há partes na Bíblia que os estudiosos dizem que são, então, alegoria, que é uma ilustração mais longa, com mais versículos. O Velho Testamento tem algumas. E aí não entra no conceito de parábola. Há outros pontos que alguns estudiosos dizem que são parábolas, mas que o consenso, ou seja, a maioria dos estudiosos não entendem como parábola. Então, por exemplo, nós lemos recentemente sobre Ezequiel e Deus usa lá, faz uma ilustração com Ezequiel sobre uma panela sendo Jerusalém e a carne dentro, então sendo o povo de Jerusalém. Os judeus que estão no cativeiro entendem de uma forma e Deus fala de outra forma. Muitos colocam aquilo ali como uma parábola. Mas no entendimento mais geral não é uma parábola, é uma profecia que usa uma ilustração, que usa algo da vida real. Então, tudo que é usado, por exemplo, também na vida de Ezequiel e que vira uma profecia, um aviso para o povo no cativeiro, muitos estudiosos dizem que são parábolas. A maioria dos estudiosos não concorda. Então, parábola é uma ilustração, é uma pequena história, uma pequeníssima história para trazer uma lição moral. Não podemos misturar com profecias ou com escatologia ou com outras coisas. Parábola é uma coisa, é uma pequena história para trazer uma lição. E poderia ficar aqui uma hora falando sobre o que é parábola, mas vamos ler as parábolas de hoje, que fica mais fácil de entendermos. Então, Mateus 13, nós começamos com a parábola do semeador. E olha só,
Tanto em Mateus 13, como em Lucas 8, nós vamos ver que algumas parábolas se repetem e outras não. Verifique na sua Bíblia se tem em cima um título com as referências. Muitas Bíblias têm essas referências. Há parábolas que elas se repetem nos 3 evangelhos sinóticos e há parábolas que estão só em um dos evangelhos e há parábolas que tem em 2, por exemplo, Mateus e Marcos ou Mateus e Lucas, enfim. São curiosidades. E o que é que define, né? O que cada escritor escolheu para contar no seu evangelho. Então, cada escritor escolheu colocar, e sabemos que essa escolha é inspirada pelo Espírito Santo, cada escritor colocou no seu evangelho as parábolas que têm a ver com o seu objetivo de escrita. Pronto, vocês já viram então que a parábola do semeador, que é a primeira parábola em Mateus 13, ela também tem em Marcos e em Lucas. Ou seja, é uma parábola sinótica. Cada evangelho desses vai contar a mesma parábola sob o seu ponto de vista. Então veja, cada parábola cada evangelista vai escrever no seu livro, no seu evangelho, as parábolas que atendem o seu objetivo. Certo? Obviamente, Mateus vai contar mais parábolas do que os outros. Isso não significa que tem poucas parábolas nos outros, também tem muitas, mas é cada um dentro do seu objetivo. Nós vamos falar nos próximos dias, conforme formos lendo as parábolas, nós vamos falando então de algumas particularidades, tá bom? Vamos lá então para a parábola do semeador. Tendo naquele dia saído Jesus de casa, estava assentado junto ao mar. Então sabemos que é o mar da Galileia, não é um mar de água salgada. E achegaram-se a ele grandes multidões, de modo que, entrando ele num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E lhes falou muitas coisas por parábolas. Olha que interessante. Dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Então, parábolas empregada para ilustrar algo. E costumamos falar que as parábolas, elas são muito mais para quem ainda não tem um entendimento avançado da palavra de Deus. Então, ela dá ela cria uma oportunidade de falar de Deus, de avançar no entendimento da palavra. E Jesus ensinava através de parábolas, era a principal ferramenta de ensino de Jesus. E semeando algumas sementes, caíram junto ao caminho e vieram as aves e comeram-nas. E a outra parte caiu em pedregais, onde não tinha muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é esse quem tem ouvidos para ouvir, ouça? O que é esse ponto? Sabemos que aqui a semente é a palavra de Deus. Sabemos que é a palavra de Deus. Agora sim, sempre aquela pergunta, que tipo de terra ou que tipo de solo eu sou? Eu sou aquela pessoa que a semente entra, tem profundidade, a terra está boa, e essa palavra, a palavra de Deus, vai crescer e vai frutificar? Ou eu sou aquela terra que eu tenho que ouvir todo dia a mesma coisa e mesmo assim não dá efeito em mim? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso significa o quê? Todos têm ouvidos, todos temos ouvidos. Estamos ouvindo a palavra de Deus.
Mas esse quem tem ouvidos ouça tem a ver com responsabilidade. Quem tem ouvidos, que atenda. É isso que o versículo está falando. Mas esse quem tem ouvidos para ouvir que ouça, é no sentido de responsabilidade. Quem ouve torna-se responsável por praticar aquilo que está ouvindo da palavra de Deus. Certo? Vamos ver aqui o versículo 10, Jesus explicando por que ele usa de parábolas. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós é concedido saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Então é assim. Qual categoria que nós pertencemos? Será que nós estamos ainda na fase que precisamos entender tudo sobre, ouvir tudo através de parábolas? Ou nós já estamos nessa categoria de entender o reino dos céus e de entender os mistérios do reino de Deus? Veja bem o versículo 11. Porque a vós é concedido saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque a qualquer um que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. De maneira que se cumpre neles a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Veja que Jesus não está dizendo que nós não devemos ler e ouvir e entender por parábolas, mas ele está dizendo que há pessoas, há um grupo de pessoas, e aqui os discípulos perguntam para Jesus por que é que ele fala para as multidões através de parábolas. E aí Jesus fala: olha, eu falo porque para esse grupo, para essas multidões, eles não entendem ainda os mistérios do reino de Deus. Então Jesus não está falando para nós não ouvirmos, não aprendermos e não lermos sobre parábolas, não ouvirmos sobre isso. Não, ele está dizendo que as parábolas, estritamente as parábolas, são para quem ainda não tem esse conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Aí a pergunta: em qual categoria que eu estou? Quem já entende, ou quem lê e entende os mistérios do reino de Deus, quem entende sobre o mundo, sobre a vida espiritual, vai ler sobre as parábolas sim e vai um passo à frente, vai pegar mais minúcias, vai viver isso de uma forma diferente daqueles que não entendem. Ou seja, nós conhecemos os mistérios do reino de Deus, entendemos, e por entender os mistérios do reino de Deus, a gente até aproveita melhor as parábolas. De forma nenhuma, Jesus está dizendo as parábolas não devem ser lidas por vocês. Não, ele está dizendo, para eles eu só ensino através de parábolas. Para vocês aprendem as parábolas e também conhecem os mistérios de Deus. É um a mais. Entende? Mas nós precisamos sim parar e pensar. Que categoria que eu estou? Eu só gosto das parábolas porque o resto eu não entendo nada? Ou então, Janaína, eu ainda estou na fase que eu só prefiro os salmos. Os salmos são uma bênção de Deus. Eles falam muito sobre como nós estamos, sobre os nossos sentimentos, sobre como estamos sentindo, o que estamos passando. Mas nós vimos também que só os salmos acaba sendo incompleto. Nós precisamos ler a Bíblia inteira, porque é a palavra revelada. Lendo a Bíblia inteira, nós temos acesso e entendimento da revelação de forma progressiva.
Conforme vamos lendo, vamos progredindo no entendimento, no aprofundamento e na intimidade com Deus. Versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e com o coração compreendam e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Então Jesus fala, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Ou seja, quem entende os mistérios do reino de Deus e também lê as parábolas e entende isso, avança. Avança no quê? Em conhecer a Jesus, ao Senhor, de uma forma mais profunda. É preciso ir avançar. É isso que nós estamos vendo aqui. O próprio Jesus falando sobre isso. Então, as parábolas, elas são usadas de forma exclusiva para falar aqueles ou para aqueles que ainda não entendem os mistérios de Deus. São usadas para falar para as multidões. Geralmente, quando se conta uma parábola, uma pequena história, uma pequena ilustração, de uma forma geral, todos entendem, num nível mais superficial ou num nível mais profundo. Então, é uma porta, é um meio, é um instrumento que Jesus nos ensina para falar de Deus, do reino de Deus para as pessoas, principalmente para aqueles que não servem a Deus ainda. Para nós, é um passo a mais, é para nós nos aprofundarmos mais, olhar as minúcias de cada parábola. Então, é dessa forma, nesse entendimento, que nós precisamos ler as parábolas, não ficar no superficial. Entender a aplicação da parábola dentro do que Jesus ensina, dos princípios do reino de Deus. E aí, nesse conceito que nós vamos continuar então. E aí, Jesus contou a parábola ali nos primeiros versículos, até o 9, e agora no 18, ele vai explicar a parábola. Por quê? Nós lemos a parábola do semeador e já sabemos que a semente ali é a palavra de Deus. Mas aqueles que estão ouvindo, que não conhecem a Deus, que não conhecem ainda os princípios do reino de Deus, precisam entender, precisam dar a explicação da parábola. E aquilo que eu sempre falo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então agora no 18 nós vamos entender o que é a parábola do semeador. Versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino. Olha ali, ó, os princípios do reino, que Jesus vem falando desde Mateus 5, Sermão do Monte. E não é entendendo. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é a semente que foi semeada junto ao caminho, na beira do caminho. Porém, a que foi semeada em pedregais, que é o segundo grupo lá da parábola, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Começa bem, mas não tendo raiz em si mesmo, persevera por pouco tempo. Ou seja, não tem profundidade. No primeiro vento que tem, o vento arranca. No primeiro sol forte, no primeiro fogo de luta, murcha e morre. E vindo a aflição, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Veja bem, a gente que ensina que nós não precisamos dar frutos, basta ser salvo, mas não é isso. A palavra de Deus fala que sim, precisamos frutificar. Sufoca a palavra e se torna infrutífera. Mas a que foi semeada em boa terra, este é o que ouve a palavra e a compreende e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então é assim, a palavra tem frutificado na sua vida?
Um por 100, um por 60, um por 30. A palavra de Deus tem crescido na sua vida. Porque se é uma semente, ela precisa crescer para se tornar uma árvore frondosa e frutificar. Semente não frutifica. É a árvore que cresce que vai frutificar. Vamos para frente? A parábola do trigo e do joio, que vem em seguida. Então, esta parábola do semeador, ela está também em Marcos e também em Lucas. E agora vamos para a parábola do trigo e do joio. Do trigo e do joio é exclusiva de Mateus. Olha lá, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus. Então, Jesus, aqui nos evangelhos, ele veio, a encarnação de Jesus, né? Ele se fez homem para falar do reino dos céus, para falar do reino de Deus e nos colocar os princípios que devemos viver. Ele virá como Rei dos Reis, lá depois da grande tribulação, e vai reinar no milênio. Desde que ele veio aqui, desde o início do seu ministério, ele nos fala então sobre o reino dos céus, sobre os princípios do reino, reino de Deus. São expressões sinônimas. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Vocês sabem a diferença do trigo e do joio? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhes disse: o inimigo quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Qual que é a diferença então entre trigo e joio? Por que é que a diferença, por que é que o joio só deveria ser arrancado no dia da colheita? Visualmente, a diferença é muito pequena. Mas o joio, ele é como se fosse uma palha seca. Não tem fruto, não tem nada dentro. É uma praga. O trigo tem, né, dentro ali daquela palhinha, daquela espiguinha, tem um fruto, que é o trigo. Como se fossem umas sementinhas. O joio é duro. Como é que dá para saber qual que é o joio e qual que é o trigo? O joio, ele é duro, ele não se curva. O trigo se curva. O trigo, quando ele vai ficando maduro, aquela palhinha, ela vai ficando pesada. E como o galinho é fino e leve, o trigo vai se encurvando. Quanto mais maduro, mais pesado ele vai ficando, vai se encurvando. O joio não. O joio está sempre ali, retinho. O joio não se planta. Não existe um saco de joio para plantar. O trigo a gente compra para plantar. O joio não. O joio simplesmente aparece. É praga nesse sentido. O trigo, você passa a mão para colher, no caso, né, que hoje tem as máquinas, as colheitadeiras, mas o trigo você passa a mão e você pega fácil. Você não precisa de muito esforço. O joio, ele é duro. O joio não pode ser tirado. O que acontece? Veja. De aparência, eles são iguais. O que vai saber? Como a gente sabe qual que é o trigo e qual que é o joio? O trigo tem fruto dentro daquela palhinha. Então, conforme eles vão amadurecendo, o trigo vai se encurvando a palhinha. O joio não. O joio, ele
fica sempre em pé, firme, com a mesma aparência, e não muda. Quanto mais maduro o crente, mais se curva o seu mestre. Exatamente. E aí o que acontece? Para arrancar o trigo, eu puxo o trigo fácil, porque o trigo, ele embora tenha fruto, ele não tem uma raiz profunda, é para ser tirado fácil. O joio, ele é mais enraizado, é mais difícil de ser colhido. Então tem essa diferença. O joio precisa ser tirado com força, o trigo não. Vamos para o versículo 31. Então o joio e o trigo, eles não vão ser arrancados, o joio não vai ser arrancado agora. Porque se eu arrancar o joio agora, é capaz de vir algum trigo junto. Porque na força que eu preciso fazer para tirar o joio, pode ser que caia ou que saia junto algum trigo. Então, eu não devo tirar o joio antes do amadurecimento do trigo. Então, não é durante o crescimento, que é muito difícil de ver o que é joio e o que é trigo. Eu só sei o que é o joio e o que é o trigo quando o trigo está maduro, porque o trigo se encurva e o joio não. O joio não muda, ele só cresce. E o trigo muda, ele vai se encurvando. Então é necessário dar o tempo certo da colheita, para daí tirar o joio. Que aí o joio é fácil, vai lá e tira, só aqueles que estão em pezinho. E o que está encurvadinho deixa, tá bom? Vamos para o versículo 31. Aí as parábolas, né, do grão de mostarda e do fermento, elas também estão em Marcos e em Lucas, não são exclusivas de Mateus. Outra parábola lhes propôs o reino dos céus. Então todas as parábolas é para trazer princípios do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então a árvore de mostarda, ela é grande e frondosa, é uma das maiores. O que Jesus está falando, esta parábola não é para se fixar no tamanho da semente do grão de mostarda. O segredo aqui está em entender que é uma semente. E que por ser semente, ela por si só é só uma semente. É como a parábola anterior falando da palavra de Deus como uma semente. Precisa cuidar dessa semente para ela desabrochar e crescer. Para que ela cresça e se torne como uma árvore. Essa semente do grão de mostarda, ela precisa ser plantada e precisa crescer. Então nós precisamos fixar no crescimento da semente. Olha o que a parábola fala, o qual é realmente a menor de todas, mas crescendo, é aqui que nós precisamos fixar, se fixar no crescimento, é a maior das plantas e faz uma árvore. Como é que se faz a semente da mostarda crescer? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Nós vamos continuar lendo e vamos entender melhor sobre essa questão da semente, tá bom? As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Então, até aqui, Jesus está falando sobre o reino dos céus. Veja que aqui sobre a mostarda, ele ainda não falou exatamente. Ele fala o reino dos céus é como um grão de mostarda. Você planta e cresce como fica como uma árvore grande e frondosa.
Não, aqui Jesus ainda não está falando que esse grão de mostarda é como a fé, tá bom? Nós vamos chegar lá, nessa parte. Vamos esperar um momento. Eu sempre falo, a Bíblia explica a própria Bíblia, e é uma leitura progressiva. O que está falando aqui claramente, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Precisa ser cuidada, regada, trabalhada, terra fértil. Olha só, agora, preste atenção, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Porque aqui do joio, Jesus contou a parábola e nós temos o entendimento, mas a multidão aqui ouviu só a parábola. E os discípulos chegaram e perguntaram. E aí Jesus fala: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Aí a pergunta: tem fruto dentro de você? Tem fruto dentro de mim? Ou eu sou uma palha seca? Porque o joio, ele é até mais verdinho que o trigo. Ele tem uma tonalidade um pouco diferente. O joio está sempre firme, não se encurva. Mas o principal ponto, por que o joio vai ser queimado e o trigo não? Por conta do fruto. Versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, aqui Jesus já está mostrando lá, quem gosta de escatologia, aqui Jesus já está falando lá na frente, depois dos 1000 anos. No juízo final. Aí sim, os maus, os que são como joio, vão para o juízo eterno. O joio está no meio do trigo. Então, o joio são as pessoas que estão no meio do trigo. Então, são pessoas que estão no meio de nós, dizendo que servem a Deus, com aparência de trigo, que o joio tem aparência de trigo. Estão até ali firmes, a gente olha e está firme, mas por dentro não tem nada. Então, pode ser no entendimento, né? Porque, na verdade, como que é aqui a pergunta? Quando se prega o joio e o trigo, dão a entender que as pessoas do mundo. Veja, o campo todo é o mundo. Trigo são aquelas pessoas que vão servir a Deus e vão frutificar. Joio são aquelas pessoas que dizem que são de Deus, mas não têm fruto nenhum. Então eu não posso dizer que o joio são as pessoas do mundo, né? Sem Deus. Elas são sem Deus, mas elas estão no meio daqueles que servem a Deus. Elas dizem que tem Deus, mas não tem. Como é que a gente sabe? Na hora da colheita nós vamos saber, porque só de olhar é muito difícil. Eu não posso julgar a pessoa. Nós temos visto isso nas leituras anteriores, até ontem falamos sobre isso. A gente não pode julgar a pessoa, então eu não posso julgar a plantinha, se ela é trigo ou se ela é joio. O que eu vou saber se é trigo ou se é joio no dia da colheita? Pelo fruto. A Bíblia fala para nós julgarmos o fruto. Então eu posso olhar um trigo que ele está crescendo como os outros, e no dia da colheita não tem nada dentro, ou seja, não era trigo, era joio. Eu posso olhar um mais firminho, e achar que é joio, que o joio é firme. E em determinado momento, prestes a colher, ele dá aquela encurvadinha. Ele pode não ter tantos frutos como um outro trigo que cresceu bem desde o início, mas ele pode ali ter. Veja, Jesus fala, né, da semente, no anterior, né, ele vai falar, né, 1 por 100, 1 por 60, 1 por 30. Então, uma palhinha de trigo, ela pode estar totalmente cheia, porque cresceu bem desde o início.
mas ela pode estar pela metade, ela pode não estar com todos os seus frutos, porque ela começou a dar fruto no meio do crescimento para cima. Ou ela pode ter só um pouquinho de fruto, porque já na fase final ali do crescimento, do amadurecimento, ela deu um pouquinho de fruto, mas continua sendo trigo. Vamos aqui para frente. Então, as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede, nós vamos ver só em Mateus. Só que em Mateus 13, são parábolas que não tem nos outros evangelhos. Vamos lá. Versículo 44. Também o reino dos céus. Então, tudo aqui, todas essas parábolas de hoje, é falando da palavra de Deus sendo semeada na terra e os tipos de terra. Colocando a palavra de Deus sendo semeada, como trigo, no campo, que é o mundo. Jesus mesmo fala, o campo é o mundo. E aí aqui de novo, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, ou seja, pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então ele acha um tesouro, vem, pega esse tesouro e esconde aqui nesse campo, nessa terra. Mas essa terra não é dele. Então o que ele faz? Ele vai, vende tudo aquilo que ele tem e compra essa terra aqui, porque ele escondeu o tesouro ali. Então o tesouro escondido. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus, então Jesus está trazendo comparações aqui, como um tesouro escondido no campo, daí ele fala, a pessoa vai lá e compra o campo. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca pérolas, e encontrando uma pérola grande, compra a pérola. De 47, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, olha o joio aqui no peixe, os peixes ruins lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos, e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus, entendestes todas essas coisas? E eles disseram, sim, Senhor. E ele lhes disse, por isso todo escriba, instruindo acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? Olha aqui, quem queria saber os nomes dos irmãos de Jesus, irmãos de sangue. E aí, numa linguagem bem meio irmãos, já que como irmãos de sangue, eles eram irmãos só de Maria, eram filhos de Maria e José, mas Jesus de sangue é filho de Maria e adotivo de José. Então esses aqui são meio irmãos de Jesus. Olha só, Tiago, José, Simão e Judas. E não estão entre nós todas as suas irmãs. Então a Bíblia não traz o nome das irmãs, meia-irmãs de Jesus, mas entendemos que são no mínimo duas. Por quê? Porque aqui está no plural. Se tivesse uma irmã só, seria irmã. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, quem quer saber os nomes dos irmãos de Jesus, está aqui. Por que é que não cita as irmãs? A história extrabíblica fala que é porque elas já estavam, então, casadas, já não estavam com Maria. Os irmãos de Jesus andavam com Maria, mas as irmãs não. Esse é o entendimento que a gente também concorda. Vamos aqui que eu quero ver só o versículo 53, né? E chegando à sua pátria, né? Esse pátria aqui não é no sentido de nação, que ele estava fora de Israel. Não,
E chegando à sua pátria, chegando ali à região da Galileia, Nazaré, que é onde Jesus cresceu, bom? Ensinava-os na sinagoga, e aí eles se perguntavam então ali sobre a família dele. E não fez ali, em Nazaré, muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Muito bem, terminamos o capítulo 13. Então nós temos ali, né, a parábola do tesouro escondido, a parábola da rede, da pérola, e várias parábolas nós temos aqui neste capítulo. Muitas parábolas, na verdade, aqui em Mateus. Fiquem com Deus, então. Até amanhã. Que Deus abençoe e recompense se tenham passado aqui